Olá, aqui é o instrutor Fábio Prado. Vamos começar agora o capítulo 14 do treinamento Administrando Bancos de Dados Oracle, onde eu falarei sobre como criar bancos de dados com a ASM. Neste capítulo, a gente vai ver primeiramente o que é a ASM, visão geral e vantagens do ASM, componentes do ASM, como instalar um banco de dados com a ASM e como gerenciar o ASM. Primeiramente, vamos entender o que é e por que usar a ASM ao invés do sistema de arquivos do sistema operacional. O que é a ASM? A ASM é a sigla de Automatic Storage Management, gerenciamento de armazenamento automático. A ASM é um recurso que existe no Oracle desde a versão 10G. Muitos profissionais que estão começando com banco de dados ouvem falar de ASM e não entendem muito bem o que é isso. Agora a gente vai desvendar todos os mistérios por trás do ASM. A ASM nada mais é do que um sistema de arquivos proprietário da Oracle, mais gerenciador de volumes exclusivo para arquivos de bancos de dados Oracle. Ele pode ser utilizado tanto em ambientes single instance quanto RAC. E que arquivos ele pode armazenar? Control files, data files, arquivos temporários, cópias de data files, SP files, redo logs, archive logs, flashback logs, backups do RMAN, configurações de disaster recover, change tracking bitmaps e data pump e dump sets, que são os arquivos do data pump. A gente pode armazenar nele a maior parte dos arquivos de um banco de dados. E aí vem a pergunta, por que usar a SM ao invés do próprio file system, ao invés do próprio sistema de arquivos do meu sistema operacional? Porque a SM possui algumas vantagens. A Oracle criou para oferecer alguns benefícios. Quais são as principais vantagens do ASM? Striping e mirroring com operações de rebalanceamento automáticas e configuráveis, ou seja, você tem no ASM recursos onde você consegue dividir os dados entre os múltiplos discos que você tem dentro dos seus grupos de discos e você pode também fazer espelhamento nos seus grupos de discos. Tudo na camada do ASM, sem depender do hardware, tudo em nível de software, você não fica dependente do hardware. Hoje, quando a gente fala de alta performance no I/O físico, pensa-se muito em RAID. Você tem que tipo de RAID? RAID 1, RAID 5, RAID 10. Hoje o tipo de RAID mais recomendado para os data files é RAID 10. Se você for usar a SM, você não precisa ter RAID no nível do hardware. Você pode fazer o striping e o mirroring, que é a divisão e o espelhamento de dados, dentro do ASM. Você fica independente do hardware. E isso traz um grande benefício para os DBAs. Por quê? Em grandes empresas, normalmente não é o DBA que trabalha ali no sistema de arquivos, que faz toda a configuração do sistema de arquivos. Muitas vezes é um administrador de sistema. E aí você fica dependente daquele cara para criar uma boa estratégia de distribuição de dados. O ASM dá maior autonomia para o DBA. O DBA consegue fazer isso sozinho e com mais recursos. Você tem no ASM operações de rebalanceamento automáticas, você configura quando você quer refazer o balanceamento, você configura a rapidez desse rebalanceamento, quanto tempo que você quer rebalancear. Você tem parâmetros que ajustam quão rápido você quer que isso aconteça. Os dados são distribuídos junto a todos os discos físicos do teu ASM. Para quê? Para eliminar hotspots, pontos de acesso quentes, aqueles pontos de acesso que são muito concorridos. Eles normalmente causam gargalos de performance no teu sistema. Para eliminar isso, o ASM distribui igualmente os dados entre todos os discos que você tem nos seus grupos de discos. O ASM faz gerenciamento automático de nome de arquivos. Você não precisa se preocupar com o nome dos arquivos que você vai armazenar nos seus discos. Você tem independência de volume lógico, de file system, de cluster file system e Hall devices. E como eu já havia falado, o DBA fica independente do administrador de sistemas para gerenciar o armazenamento. Ele tem maior autonomia, podendo fazer uma configuração melhor do seu sistema de I/O. Quer saber mais benefícios sobre o ASM? Leia esse link que eu compartilho aí no slide. Agora a gente vai ver quando usar a ASM. Recomenda-se fortemente o uso de ASM nas seguintes situações. Quando você tem ambiente RAC, porque o ASM facilita a criação do seu sistema de arquivos em cluster.
Ele é recomendado também em Very Large Databases, em bancos de dados muito grandes, quando o seu servidor não tem striping nem mirroring criados no nível do hardware, você não tem RAID implementado no nível do hardware, então você quer fazer striping e mirroring, você precisa do ASM se você não utilizou RAID no nível de hardware. Quando os seus discos não são SSD, quando o disco SSD não recomenda se você fazer striping, mirroring, não há essa necessidade. Eu tenho um artigo recente em meu blog que você pode ver mais informações sobre isso. O nome do artigo é Otimizando I/O com discos SSD. Quem quiser saber mais informações aí sobre I/O em SSD, dê uma olhada aqui depois. E para mais informações sobre quando usar ASM, existem ainda várias outras situações que eu não quero me aprofundar muito no assunto, porque se eu também for me aprofundar em todos os detalhes do ASM, eu teria que criar um treinamento novo. Existe muita coisa para se falar sobre a ASM. Eu vou falar os assuntos e tópicos principais sobre a ASM nesse capítulo. Para mais informações, tem um link aqui que você pode entrar aqui para ver a diferença de quando usar a ASM ou File System. Outra dica que eu dou é que você seja sempre cético, que você acredite somente vendo quando a gente fala de informática. Por quê? Muitos caras vão falar ASM é bom, ASM é ruim, File System é bom, File System é ruim. A Oracle recomenda fortemente o uso de ASM, mas eu recomendo que, se você já tem um banco de dados utilizando File System, migre para ASM somente após fazer testes. Crie um ambiente de testes com a ASM para ver se vale a pena você fazer a migração para a ASM. Eu fiz esses testes quando eu fui migrar do Oracle 10G para o 11G, utilizando uma ferramenta chamada Swing Bench, que você pode encontrar um artigo também em meu blog. Eu mostro o link aí na tela para você agora. Eu fiz testes com essa ferramenta comparando performance de ASM e File System num ambiente de banco de dados corporativo com a quantidade média de usuários que a gente utilizava lá no meu banco de dados. Resultado, não vi ganhos de performance para as configurações e para as características daquele meu ambiente. Porém, se você pesquisar um pouco mais, você pode encontrar outros testes aí na internet que podem demonstrar algum ganho. Eu vi os testes de outro Oracle Ace que ele pegava lá também com a mesma ferramenta e mostrava o desempenho de ASM e File System. E mostrava com quantidades de usuários diferentes, começando por 10, 20, 30, não lembro exatamente as quantidades, mas o raciocínio era, quanto maior a quantidade de usuários concorrentes, maior era o ganho com a ASM. Quando você tinha poucos usuários utilizando o teu banco de dados, normalmente o File System tinha melhor desempenho. Então, se você tem pouca concorrência, o File System pode ser melhor. Se você tem muita concorrência, o ASM pode ser melhor. Então, faça testes de acordo com o teu ambiente. Não migre por acreditar que alguém falou que não, é melhor, é muito melhor, vá lá e faça aquilo. É sempre bom você testar ao invés de confiar, porque depois pode ser tarde, você pode ter até uma perda de desempenho, como eu falei, ali em ambientes que tem poucos usuários. Em testes que eu já vi aí pela internet, o File System se comportou mais rápido. Vamos ver agora uma visão geral do ASM. Então eu falei o que é ASM, benefícios de ASM, quando usar ASM. Agora a gente vai ver uma visão geral do que é o ASM. A gente tem uma instância de um banco de dados, aqui no item verde, e a gente tem uma instância ASM no item azul. A gente tem o banco de dados acessando arquivos da instância ASM, que por sua vez acessa o armazenamento físico, que pode estar aqui num servidor, num storage. Para o banco de dados poder acessar os seus data files, ele tem que se comunicar com a instância ASM. E a instância ASM, por sua vez, o pool de armazenamento. Aqui, os disk groups, que a gente vai falar daqui a pouco. O que são disk groups? O importante é que você entenda agora que a instância de banco de dados se comunica com a instância ASM o tempo inteiro para quê? Para ler e gravar os data files e todos os arquivos do seu banco de dados. Agora vamos entrar em mais detalhes sobre a instância ASM. O que é uma instância ASM? É um conjunto de processos de background mais SGA. A instância de banco de dados é um conjunto de processos de background mais SGA mais PGA. A instância ASM não tem PGA, só tem os processos de background e a SGA. E a SGA aqui ela é menor, ela tem menos subdivisões. Ela é habilitada por padrão com o gerenciamento AMM, que é subdividido em Shared Pool, Large Pool, ASM Cache e Free Memory.
A shared pool tem as informações dos metadados, aquilo que descreve os dados de todo o ASM. A large pool permite executar operações paralelas ali com múltiplos processadores dentro da tua instância ASM. O ASM Cache é a área que permite fazer a leitura e escrita de blocos durante as operações de rebalanceamento de dados. E você tem uma área de memória que é Free Memory, que é tudo aquilo que não está sendo utilizado. A SGA de uma instância SM ela deve ter um tamanho mínimo de 256 MB e poderá variar aumentando de acordo com a quantidade de espaço em disco que está sendo gerenciado. Quanto maior o espaço em disco que você vai gerenciar, maior deve ser o tamanho da SGA dessa instância ASM. Alguns processos de background que existem nas instâncias ASM também existem nas instâncias de banco de dados. Porém, não necessariamente eles desempenham a mesma função nas ambas instâncias. Você tem alguns processos que desempenham papéis diferentes na instância ASM e na instância de banco de dados. Aqui a gente vê um desenho que mostra que a instância ASM com a sua SGA e os processos de background. Eu vou falar aqui agora sobre os principais processos de background. A gente tem aqui o RBAL, o ARBN e o ASMB. O RBAL é o ASM Rebalance Master. O que esse cara faz? Ele é o coordenador das atividades de rebalanceamento de dados nos disk groups. No ASM você trabalha com o conceito de grupos de discos. Você tem discos dentro de grupos. A sua instância utiliza um ou mais grupos de discos. Os dados têm que ser distribuídos nos discos e grupos de discos. Quem faz isso? Na instância ASM, o RBAL. E o RBAL também existe na instância do banco de dados. Só que lá na instância de banco de dados, ele faz a abertura e fechamento dos discos. Ele não tem o mesmo papel que ele executa na instância ASM. O ARBN ele existe só na instância ASM. Você pode ter de 1 até N processos ARB, que são os processos escravos de rebalanceamento. Eles são comandados pelo RBAL e eles executam as atividades de rebalanceamento dentro dos extents, dentro dos discos. Eu vou falar mais daqui a pouco mais sobre extents, grupos de discos, discos dentro do ASM. Agora estou dando uma visão geral aqui só para você conhecer um pouco dessa arquitetura do ASM. O ASMB é um processo que faz a comunicação entre a instância ASM e a instância do banco de dados. Quando você tem ambiente single instance, ele existe somente no banco de dados. Em um ambiente RAC, ele existe tanto na instância do banco quanto na instância ASM. Se você quiser aprender mais sobre os processos de background ASM, eu recomendo que você leia as informações desse link que você vê agora na tela. Os principais parâmetros de inicialização de uma instância ASM a gente vê agora na tela. A gente tem um Instance Type que define o tipo de instância. Ele aceita o valor ASM ou RDBMS. Em uma instância de banco de dados, ele tem o valor default, que é RDBMS, você nem precisa configurá-lo. Numa instância ASM, é obrigatória a configuração desse parâmetro com o valor ASM. Existe o parâmetro ASM Power Limit, que aceita valores entre 1 e 11. 1 é o valor padrão. 1 indica que ele vai executar lentamente o rebalanceamento dos dados, e 11 que vai executar com a mais alta rapidez. Se eu quero que faça o rebalanceamento de discos rapidamente, coloco o valor 11. O que é esse rebalanceamento de discos? Supondo que você tem 3 discos em um grupo de discos utilizado por uma instância, os dados têm que ser distribuídos igualmente. Queimou um dos discos, você tira aquele disco e acrescenta um novo. Tirei o terceiro, acrescento o terceiro novamente. Na hora que eu acrescento aquele terceiro, eu quero que os dados sejam redistribuídos para ele rapidamente. Eu coloco o valor 11, em questão ali de 1 hora, 2 horas, ele vai redistribuir igualmente os dados nos 3 discos. Se eu deixar o valor 1, ele pode demorar dias ali para poder fazer esse rebalanceamento. Existe o parâmetro ASM Disk Strings, que permite a gente configurar o caminho de um conjunto de discos a serem considerados para descoberta no ASM. A gente pode ver exemplos aqui no slide anterior. A gente tem aqui a ASM Disk String igual dev SDA1, dev SDB asterisco. A gente pode encontrar discos para o ASM dentro desses caminhos no sistema operacional Linux. Esses caminhos no Linux correspondem aqui, ó, SDA1 seria uma espécie de uma partição dentro de um disco com nome SDA, e na segunda string todas as partições dentro de um disco SDB. A gente tem o parâmetro ASM Disk Groups,
que representa uma lista, um nome de disk groups a serem montados pela instância. Novamente vou mostrar um exemplo. Eu tenho 2 disk groups para essa minha instância ASM. Eu tenho um outro parâmetro chamado ASM Preferred Read Failure Groups. O que representa isso? Lista de nomes de grupos de falhas favoritos para leitura. Se um disk group falhar, eu vou ler dados de onde? Preferencialmente desse disk group, dados.fg2. A gente tem o parâmetro Diagnostic Dest, que é o local do repositório do ADR, Automatic Diagnostic Repository. Eu já falei sobre ele no começo do treinamento. A gente tem o parâmetro aqui para Large Pool Size, tamanho da Large Pool. E o parâmetro Remote Login Password File, para definir se esse banco checará para um arquivo de senhas quando quiser usar privilégios administrativos no ASM remotamente. A gente viu também esse conceito no começo do treinamento, quando eu falei da arquitetura do banco de dados. Para administrar um ambiente com ASM, a gente tem 3 grupos de privilégios que podem ser atribuídos aos usuários que vão administrar o ASM. O ASM não tem um dicionário de dados, portanto, o único caminho para se conectar a ela é usando os privilégios desses grupos. Os grupos são OS-ASM, OS-DBA e OS-Opera. O primeiro, ele tem os privilégios administrativos totais para gerenciar o ASM. O segundo tem acesso aos dados armazenados no ASM, mais privilégios de sysadm, do administrador do ASM na atual versão ali do banco. E o último, o OS-Opera, privilégios limitados para gerenciar a instância ASM, como por exemplo, fazer um startup, um shutdown nela, e não dar privilégios em comandos destrutivos, como por exemplo fazer um alter disk group, um drop disk group. A gente vai entender melhor esses privilégios quando a gente for criar uma instância utilizando a ASM. Eu finalizo agora esse vídeo e agradeço mais uma vez pela sua atenção.